Hoje nós vamos continuar nosso passeio pelo centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. Algumas pessoas me perguntaram assim: mas como é que você conseguiu aquelas filmagens? Quem conseguiu foi eu mesma. Vocês vão ver pela péssima qualidade de imagens que quem fez foi uma pessoa amadora. Era eu mesma. E como eu estava segurando a câmera, é claro que eu não podia filmar a mim mesma. É por isso que eu tive que fazer desse jeito. Vão passando as filmagens e eu vou narrando para vocês. Muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre o Palácio Tiradentes. Quantas vezes eu passei por aquele lugar tão bonito e eu não sabia o que era. Regina Cascão, nossa guia credenciada da cidade do Rio de Janeiro, foi quem me explicou o que era aquele local tão bonito. O Palácio Tiradentes fica na rua 1º de Maio, ali no centro do Rio de Janeiro. Ele foi erguido em estilo eclético. Estilo eclético quer dizer, é uma mistura de diversos estilos, só que todos eles eram de inspiração grega. À frente do palácio existem colunas com 12 metros de altura. A escadaria tem alegorias à sua frente que representam a ordem e o progresso. Lá em cima existem umas esculturas que representam a República de um lado e a independência do outro lado. Cada uma dessas esculturas tem 42 toneladas. Lá em cima vocês vão ver as estátuas que representam os ministérios da agricultura, do comércio, da aviação e indústria. Porque vocês sabem que o Rio de Janeiro foi capital federal do nosso país. E naquele tempo eram poucos os ministérios. Não era esse monte que tem hoje, que a gente até esquece quantos são. Naquele tempo eram só esses os ministérios que haviam. Este prédio, antigamente, era a cadeia, em 1638. Ali perto, ergueram em 1647 um pelourinho. O pelourinho era o local onde os escravos eram surrados. Em 1747, eles fizeram uma reforma e surgiu a cadeia nova. Embaixo era a cadeia nova e em cima era a Câmara. Foi dali que Joaquim José da Silva Xavier saiu em direção à forca. Por isso ele tem hoje o nome de Palácio Tiradentes. Este prédio foi sede do Senado até 1808. Depois ele foi sede da primeira Constituição do Brasil, logo após a independência proclamada por Dom Pedro I. Em 1823, ele passou a ser a sede da primeira Constituinte do nosso país. Do jeito que ele está hoje, ele foi construído entre 1922 e 1926. O projeto é de Arquimedes Memória. Arquimedes Memória fez esse projeto para que ali funcionasse a Câmara Federal, quer dizer, a Câmara dos Deputados Federais, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil até 1960. Dali para frente, ele passou a ser, o Rio de Janeiro passou a ser o estado da Guanabara. E aquele prédio ficou desocupado até 1974. Em 1975, o Rio de Janeiro se torna município do estado do Rio, deixa de ser estado da Guanabara. E é neste prédio que hoje se reúnem os deputados estaduais. Ali é a ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. À frente do prédio existe uma imagem de Tiradentes. Aquela imagem é muito parecida com aquela que nós vimos lá em Confidência, em Paraíba do Sul. A mesma disposição, Tiradentes com aquela barba, com o laço da forca no pescoço, a túnica até os pés. E o interior do palácio é todo em mosaicos de cores diferentes, formando brasões, medalhões ou flores,
coisas, mão de obra artística que hoje em dia não se vê mais. No próximo bloco nós vamos continuar este passeio. Voltamos agora para falar com vocês a respeito do Paço Imperial. O Paço Imperial fica na Praça 15. Quando você passar pelo Rio de Janeiro, vai ver aqueles prédios brancos, conforme vocês estão vendo aí nas filmagens que nós fizemos. Ali é chamado de Paço Imperial. Antes não existia isso no século XVII. Era necessário um lugar onde ficasse o governador, ou o capitão-mor, ou o provedor-mor. E quando eles desembarcavam no Brasil, eles gostavam de uma casa, indenizavam a pessoa, dona daquela casa, e pronto. Então não havia um local para que o governador trabalhasse. O paço então foi construído. Foi construído por ordem do governador Gomes Freire, que é o Conde de Bobadela. Existe no centro do Rio uma avenida chamada Avenida Gomes Freire. Ele era o Conde de Bobadela que mandou construir esses prédios que nós vamos conversar hoje com vocês. O Conde de Bobadela construiu esse prédio para ser a capitania do Rio de Janeiro. Na época do ouro, em 1743, esse prédio se torna Casa dos Governadores. Era assim, o governador morava em cima e trabalhava embaixo. Ali também funcionou durante um certo tempo os armazéns do rei e a Casa da Moeda. Em 1763, o Rio era capital do Brasil Colônia e ali era o palácio, quer dizer, o paço do vice-rei. Paço ou palácio, em português de Portugal, é a mesma coisa. Em 1808, desembarca aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, toda a família imperial. Dom João, que ainda não era rei, e sua mãe, Dona Maria I, que a história consagrou como Dona Maria I, a Louca. Muito bem, Dona Maria, Dom João, a esposa de Dom João, os filhos, porque Dom Pedro I já era nascido, desembarcam no Rio de Janeiro, fugido das tropas de Napoleão Bonaparte, que estava invadindo toda a Europa. E quando Dom João chegou, ele se apossou daquele local e ali passa a ser a moradia de Dom João. Dona Maria, mãe dele, ficou morando num convento. Ali existia o convento dos Carmelitas. Então mudaram os Carmelitas para um outro local, para a Lapa, e ali ficou morando Dom João VI e Dona Maria I no convento dos Carmelitas. Aqui o convento dos Carmelitas, isto aqui não tem mais, e isto aqui a igreja que virou Sé quando Dom João VI chegou. Essa igreja do Carmo. E ao lado, outra igreja de Nossa Senhora do Carmo também, da Ordem Terceira. Muito bem. Então essa é a Praça do Paço. Aqui ficava também a Polé. A Polé era a forca, era todo lugar. O pelourinho. Isso, era o sinal do poder. O Brasil era colônia de Portugal, mesmo depois da vinda da família real em 1808. E assim ficou até 1822. Dom João VI veio com tanta gente, com armas e bagagens, com tantas malas, todos aqueles condes, barões, viscondes que faziam o séquito da família real, de repente chegaram no Rio de Janeiro.
E contam até hoje que eles se apossavam das casas. Gostavam de uma casa, escreviam na porta assim: PR, quer dizer Príncipe Regente, que era o Dom João VI. E o povo carioca, que não perde a piada, ao invés de chamar esse PR de Príncipe Regente, dizia que era ponha-se na rua, quer dizer, o dono tem que sair, o séquito de Dom João VI precisa daquela casa. Muito bem, até 1822, ali era o Paço Real. Em 1822, Dom Pedro I declara a independência do nosso país. E então, como era Paço Real, passou a ser Paço Imperial. Em 1889, quando aconteceu a República, foi desativado. O prédio ficou inutilizado, desativado. Em 1894, era sede dos Correios e Telégrafos. E assim foi até 1982. 1982 a 1985, o centro passou a ser um centro cultural, porque houve uma grande reforma ali que resgatou a cultura, resgatou a história que aquelas paredes todas conservavam. O piso ainda é original. Lá dentro nós encontramos um coche ou uma carruagem de fabricação francesa e que foi usada aqui no tempo do Brasil Império. Encontramos também umas obras que são remanescentes do tempo em que o prédio foi Casa da Moeda. São uns buracos que serviam para derreter o metal e fundir moedas. Vimos também uma maquete que mostra o Paço Imperial como era no Brasil Colônia. Foi ali, neste local, que Dom João VI, após a morte de Dona Maria I, a louca, a mãe dele, foi neste local que Dom João foi declarado rei, foi declarado Dom João VI. Foi ali que os dois Pedros, Pedro I e Pedro II, foram aclamados como imperadores. Foi ali que aconteceu o dia do fico. Vocês se lembram nas aulas de história? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. E foi numa daquelas janelas que aconteceu a assinatura da Lei Áurea. Foi de uma daquelas janelas que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Ali, nesse prédio, havia um passadiço que ligava o prédio ao convento onde ficava a Dona Maria I. Esta obra toda essa construção que nós vimos é o único prédio público colonial legado pela arquitetura portuguesa e que ainda hoje está preservado. Hoje, lá dentro, existe biblioteca especializada em arquitetura, lojas, restaurante, lanchonete, exposições e os fornos da Casa da Moeda que vocês viram. Saindo do Paço Imperial, passamos pelo Arco do Teles. Muita gente diz Arco dos Teles. Não, é Arco do Teles. Ou pelo menos o que sobrou do antigo arco. Ali era um casarão formado por 3 sobrados de 3 pavimentos, feitos todos com pedras de cantaria, telhados com beiral projetado, janelas de púlpito. Púlpitos são aqueles balcõezinhos. Na igreja, púlpito é o lugar onde o padre faz o sermão, mas existe também esta figura dentro da arquitetura. Esse Arco do Teles, estes sobrados, pertenciam a um juiz de órfãos, Francisco Barreto Teles de Menezes. O arco foi projeto do brigadeiro Alpoim, nos anos de 1700, durante a época do governo do Bobadela, o Gomes Freire, como eu já falei com vocês. Muito bem,
Hoje falamos sobre o Paço Imperial, falamos no primeiro bloco sobre o Palácio Tiradentes. Se você quer nos ajudar, se você tem mais algum detalhe sobre estes locais que nós não contamos, escreva para nós. Escreva para este e-mail que está aqui embaixo que a produção vai colocar. Nós vamos gostar muito, porque por mais que você fale sobre a história, sempre tem mais algum detalhe que nos escapou. E sem contar com fatos que você estuda de uma maneira e outro historiador vê de outra maneira. Então, quanto mais nós juntarmos este conhecimento, melhor para todos, mais todos nós poderemos aprender. Eu sou Sinara Jorge. Eu gosto de contar histórias.